enfrentamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Enfrentamos uma ameaça que conhecíamos apenas das páginas mais trágicas da história da humanidade, o fascismo. Hoje, celebramos a restauração da harmonia entre as instituições e do respeito à democracia. É preciso defender a liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, combater os discursos de ódio contra adversários, mas é também necessário responsabilizar as empresas pelos crimes que são cometidos em suas plataformas. Precisamos construir uma regulação democrática das plataformas e das novas formas de trabalho em ambiente digital. Hoje foi um dia festivo em Brasília. Na abertura do ano do Judiciário, numa cerimônia lá no Supremo, em que estavam, obviamente, os ministros, estava também o descondenado Lula, o Rodrigo Pacheco, entre outras autoridades. O ministro Barroso disse que não iria perder tempo nem energia falando em democracia, porque, abre aspas, as instituições funcionam na mais plena normalidade e convivência harmoniosa e pacífica de todos, fecha aspas. Por sua vez, o descondenado Lula demonstrou solidariedade com o Supremo pelos ataques sofridos, defendeu a lei para regulamentar a internet contra o discurso de ódio, contra as fake news, defendeu, portanto, a censura da internet. Mas ele disse que não tem nada de censura para garantir a liberdade de expressão. E ainda acusou os seus adversários de serem fascistas. O que me deixou em dúvida, Fascismo não é aquele regime em que opositores são verificados, censurados, criminalizados, perseguidos. E não é aquele regime que censura quem critica o sistema? Fiquei com essa dúvida. Mas enfim, ao final lá da cerimônia, as autoridades ali presentes foram até a área externa do Supremo para retirar as últimas grades que foram colocadas após o 8 de janeiro. Simbolizando então o que falou o ministro Barroso, Agora estamos na maior harmonia e normalidade democrática. É curioso que esse evento e essa comemoração tenha acontecido no mesmo dia, muito festivo para outra empresa, para a Odebrecht. O ministro Toffoli decidiu suspender uma multa de 6,7 bilhões de reais à Odebrecht no âmbito do acordo de delação premiada que foi feita lá na Lava Jato, seguindo uma decisão recente de suspender também o pagamento de multa da JBS, aí de mais de 10 bilhões. Lembrando que esses acordos de leniência foram feitos para diminuir penas dos executivos dessa empresa. Então, em troca dessa diminuição das penas, eles confessaram os crimes, apresentaram mais detalhes, que foi importante para condenar outras pessoas, e se prontificaram a pagar multas bastante elevadas. Pois agora, as multas estão sendo suspensas, e ninguém acredita mais que elas serão cobradas. Mas, olha que interessante, as multas estão sendo suspensas, mas o acordo em si não. O jornalista Diego Escostegui, ele explica que por que foi feito dessa forma. Um post bem interessante. A Odebrecht não precisa pagar mais nada, e mantém os benefícios do acordo. Evidentemente que não se discute anular o acordo. Se ele fosse anulado, visto que, pela argumentação de Toffoli, foi firmado sem voluntariedade, os inquéritos e ações penais teriam de ser retomados. Seria necessário informar o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, as autoridades suíças e as dezenas de países nas quais as provas foram usadas. Lá fora, as multas foram pagas. A Odebrecht, assim como a JBS, ou a JIF, que é a controladora, e as demais empresas flagradas nas investigações de macro-corrupção, resolveram colaborar apenas após o avançar da coleta de evidências. Como as decisões judiciais não contêm razoabilidade e lógica interna, atacar a sério a validade dos acordos e as consequências disso passa longe de ser uma questão. E olha só que interessante, a Odebrecht era comandada por Marcelo Odebrecht, que chegou a declarar, em determinado momento, que nas comunicações internas da empresa, o tal amigo do meu pai, era o mesmo ministro Toffoli. Lembrando que a reportagem da Cruzoé de Capa, que trazia essa revelação, foi censurada pelo Supremo no inquérito das fake news. Foi a primeira decisão da censura, ou de censura, no inquérito das fake news. Por sua vez, no evento, estava também o ministro agora da Justiça Lewandowski, que era ex-ministro do Supremo até outro dia. Pois o ministro Lewandowski foi um voto super importante para garantir a validade das provas na Operação Spoofing. Quem não lembra, foi a operação de hackeamento de procuradores e do ex-juiz Moro, que levou aí a anulação de várias penas porque haveria um contato muito próximo entre os juízes e os procuradores. E o próprio ministro do Supremo, na época, Lewandowski, tomou decisões em que suspendia procedimentos da CGU contra a JBS. Pois, 2 semanas após sair do Supremo, ele foi prestar consultoria, prestar serviço, ser contratado por quem? Pela JBS. E agora sai da JBS e assume o Ministério da Justiça de Lula. Democracia inabalada. E no mesmo dia também vem a notícia que a Google e o Telegram foram indiciados pela Polícia Federal por conta da campanha contra o projeto da lei das fake news, contra o projeto de censura da internet. Por abuso de poder, seria aí um crime que, na verdade, no Código Penal ali, utilizado pela polícia, seria o de enganar, manipular os clientes. Usaram aí o Código de Defesa do Consumidor
para indiciar as empresas. Ora, enganado? Numa democracia, empresas não têm direito de se manifestar em relação a leis que vai afetar essas mesmas empresas diretamente? As leis não podem ser discutidas? Se você é contra uma lei que o sistema quer implementar para censurar críticos, você é censurado? É a prova do que nós estamos vivendo. Por sua vez, a Globo, que é uma empresa que será beneficiada com bilhões de reais, já que a lei da censura prevê remuneração para os órgãos da chamada imprensa profissional, ou seja, o maior beneficiário vai ser a Globo, e a Globo vai ser beneficiada também pela perseguição policial aos seus concorrentes, a Globo faz campanha sistemática a favor do projeto da censura. Aí não é abuso de poder? Ademais, como é que duas empresas vão estar sendo investigadas no inquérito no Supremo? Essas empresas têm foro privilegiado? Apenas mais um detalhe, né? Nessa sequência de arbitrariedades. Então quer dizer que um projeto de lei não pode ser debatido? É um aviso, né, para quem se colocar contra esse projeto, você vai ser perseguido. Ainda hoje também veio a notícia que o Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, que teve a vida destruída, né, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal até o dia 8, que nem estava, né, ali trabalhando naquele dia, estava de férias nos Estados Unidos, no retorno dessas férias foi preso, na verdade ainda estava nos Estados Unidos quando foi decretada sua prisão, porque supostamente ele teria participado de alguma forma, né, por omissão daquelas invasões, pois hoje foi anunciado que o Ministério Público Federal pediu o arquivamento de uma investigação na esfera civil contra o Anderson Torres, uma ação por improbidade administrativa. Pois o Ministério Público Federal identificou que não houve ali, ou pelo menos não tem como provar, nenhuma ação dolosa dele no exercício do cargo que poderia levar a uma condenação por improbidade. Ou seja, não há prova que ele agiu para facilitar aquelas invasões. Mesmo assim, segue aberto o processo criminal, sob relatoria do ministro Moraes. Agora, pela lógica, se num processo civil, em que o ônus da prova é muito menor do que num processo criminal, ele deveria ser também inocentado no processo criminal. Mas, como disse o próprio Diego Escostegui, nós não estamos mais vendo uma lógica interna às decisões, mas sempre uma lógica política. Deve ser coisas aí da democracia inabalada.